Prezados alunos, então nessa videoaula eu vou concentrar os pontos 5 e 7, que são os dois princípios do direito ambiental que faltou a gente tratar, que é o princípio da função social da propriedade e o princípio do não retrocesso ambiental. O princípio da função social da propriedade, ele é extraído da Constituição Federal. Então vejam, no artigo 5º, inciso 22, a Constituição Federal garante o direito de propriedade como direito fundamental. Né? Então, 22 é garantido o direito de propriedade. Mas no inciso seguinte, que é o inciso 23, a Constituição determina que a propriedade deve atender à sua função social. E lá no artigo 24, a Constituição prevê a desapropriação por interesse social. Esse prefixo des, né, de desapropriação, indica uma ação contrária, né? Como a palavra desfazer, que é fazer ao contrário. Então, desapropriar é despojar alguém, né, da sua propriedade, tá? Então, ficou claro aqui. Então, temos aqui o direito de propriedade. A propriedade também tem que garantir a sua função social e a lei prevê um procedimento de desapropriação por interesse social. A lei não, desculpa, a Constituição. O artigo 170 da Constituição retorna ao tema da propriedade e sua função social. O artigo 170 diz que a propriedade privada é princípio da ordem econômica, assim como a função social da propriedade e a defesa do meio ambiente. Então percebam que nós temos aqui esse artigo 170, que está inserido nos princípios gerais da atividade econômica. Ele estabelece os princípios da ordem econômica, e aqui estamos o princípio da propriedade privada, e aí no mesmo patamar, né, estabelece que a propriedade tem que atender uma função social e também estabelece a defesa do meio ambiente como princípio da ordem econômica. Para a gente entender o que é função social, principalmente aqui no tocante à propriedade rural, a gente precisa ir para o artigo 186, tá? A questão da propriedade urbana e a função social da propriedade urbana estão no artigo 182 da Constituição Federal e na Lei 10.257 de 2001, que institui o Estatuto da Cidade. Mas aqui nessa aula a gente vai focar apenas na função social da propriedade rural, tá? Que é que está no artigo 186. Então, a função social da propriedade rural, ela está inserida no título 7 da Ordem Econômica e Financeira e no capítulo 3º, que trata da política agrícola e fundiária e também da reforma agrária. O artigo 186 diz que a função social é cumprida quando a propriedade rural atende simultaneamente, né, gravem essa palavra simultaneamente, segundo critérios e graus e exigências estabelecidos em lei, os seguintes requisitos: aproveitamento racional e adequado, utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente, observância das disposições que regulam as relações de trabalho, exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Então, aqui nós temos
4 requisitos que devem ser cumpridos simultaneamente, ou seja, concomitantemente, ou seja, ao mesmo tempo. 4 requisitos para uma propriedade atingir a sua função social, cumprir a sua função social, né? Uma propriedade rural. Só que para fins didáticos, a gente pode aglutinar esses 4 requisitos em 3 vertentes: a vertente econômica, a vertente social e a vertente ambiental. A vertente econômica é aquela que diz que a propriedade deve ser aproveitada de forma racional e adequada. Tá? Então, essa vertente econômica, em outras palavras, está dizendo o seguinte: a propriedade tem que ser produtiva. A vertente social diz que a propriedade tem que respeitar a legislação trabalhista, né? Observar as disposições que regulam as relações do trabalho, é isso que ela está dizendo, observar a legislação trabalhista. E ainda também na vertente social está aqui esse inciso 4º, que diz que a propriedade tem que favorecer o bem-estar de proprietários e de trabalhadores, ou em outras palavras, está dizendo que a propriedade não pode gerar conflitos sociais. E a terceira vertente é a vertente ambiental. Então, a propriedade ela tem que utilizar de forma adequada os recursos naturais disponíveis e a preservação do meio ambiente, né? Ou seja, deve preservar as leis relacionadas a meio ambiente. Perceba que é tudo muito genérico, tá? Utilizar recursos naturais de forma adequada, tá? Preservar meio ambiente, né? A propriedade precisa ser produtiva. Então, o que é isso? Como é que a gente se chega a isso, né? Então, para verificar materialmente se esses requisitos estão sendo atendidos, né? A gente vai verificar os critérios e graus estabelecidos em lei, né? Então, para cumprimento desses requisitos, né, desses 4 requisitos que eu aglutinei em 3 vertentes, são algumas normas jurídicas que vão nos dar critérios e graus de exigência. O que precisa ficar muito claro é que esses critérios têm que ser obedecidos simultaneamente, ou seja, se falta um, significa que a propriedade rural ela não cumpre a sua função social, ainda que ela esteja cumprindo outros requisitos. Dentro do sistema constitucional brasileiro, essa função social da propriedade rural, ela possui uma relevância, ao ponto de que existe uma sanção ao proprietário de terra que não observa os critérios e exigências previstos em lei para o cumprimento desse princípio, ou seja, a desapropriação do imóvel. Isso está no artigo 184. Compete à União desapropriar por interesse social, para fins de reforma agrária, o imóvel rural que não esteja cumprindo a sua função social, mediante prévia e justa indenização. Aí tem outras coisas que a gente pode pular, porque não interessa para a nossa aula, tá? Muito embora sejam importantes. E aí, essa desapropriação ela é feita por intermédio de decreto presidencial, né? Então, o decreto que declarar o imóvel como interesse social para fins de reforma agrária autoriza a União a propor a ação de desapropriação. Então, primeiro, existe um processo administrativo que é tocado pelo INCRA, que é o Instituto Nacional de Reforma Agrária. Esse processo vai apurar se houve o descumprimento da função social da propriedade rural. Se houver o descumprimento, esse processo administrativo gera um decreto presidencial declarando o imóvel como de interesse social, declarando a desapropriação do imóvel como interesse social, e aí esse decreto deflagra uma
ação de desapropriação por parte da União, né? Então, a Lei de Reforma Agrária, que é a Lei 8629 de 1993, vai regular e vai detalhar esse preceito constitucional da desapropriação do imóvel rural para fins de reforma agrária. Só que tem um detalhe. O artigo 185 da Constituição Federal diz o seguinte, que são suscetíveis de desapropriação, ou seja, desapropriação para fins de reforma agrária, aquilo que está no artigo anterior, o 184, a média e pequena propriedade rural, né, assim definida em lei, desde que o proprietário não possua outra, isso aqui é uma questão que a gente não vai estudar, e a propriedade produtiva. Tá? Então, a propriedade produtiva ela é insuscetível de desapropriação para fins de reforma agrária. E aí cabe uma pergunta. A produtividade de uma propriedade rural seria uma espécie de imunidade à sanção desapropriatória? Porque veja, nos artigos, nos slides anteriores, nós vimos que a produtividade, né, é aquela vertente econômica, é um dos requisitos do artigo 186 da Constituição Federal para que a propriedade cumpra a sua função social. E nós vimos que todos os requisitos têm que ser cumpridos simultaneamente, de forma que se um deles não estiver sendo cumprido, isso pode levar a propriedade à desapropriação, né? E aí a Constituição diz que no 185 diz que a propriedade produtiva é insuscetível de desapropriação. Então, será que a propriedade produtiva é insuscetível de desapropriação, ainda que ela não esteja cumprindo os demais requisitos, o ambiental, o social? Porque, veja, a produtividade é um dos requisitos. Tá? Então, é uma pergunta que se faz. A produtividade de uma propriedade rural seria uma espécie de imunidade à sanção desapropriatória? Quer dizer, bastaria ela ser produtiva e aí desautorizaria ela eventualmente a descumprir os outros requisitos, de forma que ela não seria desapropriada? Então, uma interpretação que nós temos, ou melhor, uma interpretação que existe, que é uma interpretação do INCRA, que é o Instituto Nacional de Reforma Agrária, diz que não, diz que a propriedade produtiva, ainda que não obstante esse artigo 185, ela estaria suscetível de desapropriação caso ela descumpra os outros requisitos, como por exemplo não obedecer à legislação trabalhista ou não obedecer à legislação ambiental, né? Por exemplo, ter trabalho escravo na propriedade, tá? Ou seja, estaria descumprindo a legislação trabalhista. Isso aí a gente pode, esse entendimento ele é apoiado por uma fala, né, uma interpretação muito importante que o Eros Grau nos deu nesse artigo, tá? Ele diz o seguinte, que não se interpreta a Constituição em tira, aos pedaços. Tenho insistido que a interpretação do direito é a interpretação do direito, não de textos isolados, desprendidos do direito. Não se interpreta textos de direito isoladamente, mas sim o direito, a Constituição no seu todo. Então, esse ensinamento ele mostra que não seria possível interpretar o 185 de forma isolada. Não seria possível interpretar o artigo 185 dizendo que a propriedade produtiva é insuscetível de desapropriação para fins de reforma agrária, ainda que não tivesse cumprindo os outros requisitos do artigo 186, como, por exemplo, o descumprimento da legislação ambiental, né? Então essa seria a interpretação mais correta, essa é a linha de pensamento da Procuradoria vinculada ao INCRA. Então, em 2012, eu escrevi um artigo que foi publicado na revista
NERA, que é a revista do Núcleo de Estudos de Reforma Agrária da Unesp, né, Universidade do Estado de São Paulo, que recebeu esse título aqui: A Terra Prometida ainda é promessa, desapropriação da fazenda Nova Alegria pelo descumprimento do Código Florestal, conflito, impunidade e imbróglio jurídico. Eu escrevi junto com a minha orientadora. Então, é um artigo que eu coloquei como leitura complementar lá no AVA, tá? Eu não vou pedir em prova, não vou fazer perguntas sobre esse artigo, mas para quem tem interesse pode ler e complementa um pouco essa parte da aula. O artigo ele descreve um estudo de caso que eu fiz sobre uma fazenda que foi ocupada pelo MST, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. E aí essa ocupação do MST gerou um pedido de ação de reintegração de posse por parte dos proprietários, cuja liminar foi indeferida pelo Poder Judiciário. Então, com a liminar indeferida, os fazendeiros eles decidiram resolver essa questão pela força bruta, ou seja, pela bala. Né? Então, eles contrataram alguns jagunços, esses jagunços foram até o acampamento do MST, mataram e feriram alguns ocupantes. E aí, isso acabou gerando um conflito muito grande na época, foi notícia de jornal, gerou uma revolta muito grande. E aí, obviamente, como houve um crime, acabou gerando uma investigação policial. Essa investigação acabou gerando algumas medidas por parte do Ministério Público, lá do estado de Minas Gerais. Uma dessas medidas do Ministério Público foi a notificação ao INCRA, para que o INCRA verificasse o cumprimento da função social dessa propriedade rural, né, que era situado, essa propriedade é situada em Minas Gerais. O INCRA abriu um procedimento administrativo, realizou uma série de estudos, alguns laudos, e aí constatou que a propriedade ela não cumpria a sua função social. Então o INCRA constatou que, em primeiro lugar, a propriedade era produtiva, ou seja, ela atingia, ela cumpria, né, aquele requisito, aquela vertente econômico. Ela observou que a propriedade cumpria a legislação trabalhista, né? Não havia trabalho escravo, os trabalhadores da fazenda eram registrados, mas aí verificou que a propriedade não cumpria o requisito ambiental, porque faltavam algumas áreas que eram áreas protegidas que a fazenda deveria ter por imposição do Código Florestal que na época estava em vigor. E também constatou que a fazenda não cumpria o requisito de que a propriedade deve beneficiar trabalhadores e proprietários, porque afinal teve esse conflito social, né? Teve essa morte e essa agressão por parte dos jagunços que foram contratados pelos fazendeiros. Então, com base nesse processo administrativo do INCRA, do INCRA, isso acabou gerando um decreto desapropriatório do presidente da República. Né? O decreto determinou que a fazenda estava desapropriada para fins de reforma agrária. E esse decreto desapropriatório ele não gera desapropriação automática da fazenda. Né? O decreto ele vai deflagrar uma ação de desapropriação por parte da União. Só que os proprietários eles ingressaram na justiça com uma ação de desconstituição do procedimento administrativo de desapropriação que foi deflagrado pelo INCRA. Com base no seguinte: o artigo 185, inciso 2º da Constituição Federal, ou seja, de que a fazenda não poderia ser desapropriada porque afinal ela é produtiva. A decisão, né, depois de algumas indas e vindas que eu discuto nesse artigo, a decisão dessa ação ordinária de desconstituição da propriedade
o resultado dessa ação ordinária de desconstituição do procedimento administrativo de desapropriação do INCRA, o julgamento foi favorável aos fazendeiros. Então, o juiz da 12ª Vara Federal de Belo Horizonte, a juíza, ela deu a seguinte conclusão: é dizer que a infração às normas ambientais não sujeita a propriedade à ação de desapropriação para fins de reforma agrária, pois a produtividade do imóvel, atestada pelo próprio INCRA, por si só o imuniza da desapropriação por interesse social para fins de reforma agrária, mesmo que não sejam atendidos todos os requisitos relativos à sua função social. Tá? Esse estudo, essa sentença, essa decisão aqui, ela foi obtida por uma aluna minha de monografia, porque essa monografia foi defendida aqui, apresentada na faculdade, tá, em 2015, porque o meu artigo, ele não chegou até essa decisão, né? O meu artigo é de 2012. Então, a minha orientanda, a Nayara, ela acabou complementando o meu artigo e mostrou a evolução dessa ação judicial. E a ação judicial, de fato, ela foi favorável aos fazendeiros. Pessoalmente, eu discordo da decisão, né? Eu entendo, assim como a Procuradoria do INCRA, que os requisitos, a produtividade, ela é apenas um dos requisitos para o cumprimento da função social, diante daquilo que o artigo 186 fala, né? Os requisitos têm que ser cumpridos de forma simultânea, de forma concomitante, mas não foi esse o entendimento do Poder Judiciário, nesse caso. Aqui é um caso semelhante, não é o mesmo que eu tratei no meu artigo, não é o mesmo que a minha aluna Nayara abordou na monografia dela, mas é um caso semelhante. Então, assim, e esse caso aqui é bem interessante, porque ele também decidiu de forma favorável, tá, aos proprietários, mas ele traz aqui algumas elucidações. Um contraponto que eu, apesar de não concordar muito, mas eu acho que é um argumento jurídico válido, um contraponto jurídico válido. Então vamos analisar. Então é o mesmo caso, é praticamente o mesmo caso. Eu acho que só não teve aqui o conflito, não teve aqui a ocupação do MST, não teve esse conflito, mas a questão era uma desapropriação por questão ambiental. Né? Então a sentença diz: ademais, importa ressaltar que a própria Carta Política, que, por um lado, estabelece a hipótese de desapropriação para fins de reforma agrária, quando a propriedade não atender à sua função social, por outro, imuniza objetivamente a propriedade produtiva. Né? Foi isso que a gente colocou. Quer dizer, ainda, que se constatasse alguma violação ambiental, o fato de a propriedade ser produtiva impediria por si só atos expropriatórios. E aí o juiz coloca aqui uma doutrina que eu trouxe para a gente analisar. A lei garantirá, percebam que é só uma doutrina de 1989, tá? Então, praticamente um ano depois que a Constituição havia sido promulgada. A lei garantirá tratamento especial à propriedade produtiva e fixará normas para o cumprimento da sua função social, ou que pudesse estar a permitir a sua desapropriação em caso de não atendimento às mesmas normas, em face do disposto nos artigos 184 e 186. Normas que cuidam da desapropriação da propriedade e que não cumprem a sua função social. E aí o doutrinador, o Fábio Lucchesi, ele coloca: evidente que não. A propriedade rural produtiva cumpre sua fundamental função social e já só por isso é inexpropriável para fins de reforma agrária em qualquer circunstância. Poderá, contudo, não estar sua função social sendo integralmente cumprida, tal como prevê o artigo 186.
nessa hipótese, continua inexpropriável. Perde apenas os fatores legais de que fala o referido parágrafo único do 185. Nada além disso. Então, é um argumento jurídico que, na minha visão, e também na visão da Procuradoria do INCRA, eu tenho esse parecer, né? Se não me engano, é um livro do INCRA que eu posso mandar para os alunos que tiverem interesse, vocês podem me procurar, cujo entendimento é completamente diferente desse e da sentença que a gente viu, né? Então, esse posicionamento anterior eu considero muito frágil. Eu acho que eu concordo com o posicionamento do INCRA, que para que haja desapropriação do imóvel rural é preciso que todos os requisitos sejam cumpridos integralmente. Mas a conclusão final desse juiz federal, ela é um argumento jurídico que justifica a sua alegação que a produtividade imuniza a propriedade rural quanto à desapropriação para fins de reforma agrária. O argumento que o juiz utiliza ele é um pouco melhor, tá? Ainda que eu não concorde, mas eu acho um argumento bem interessante. Então ele diz o seguinte: com efeito, é a conclusão, né? A produtividade imuniza a propriedade rural quanto à desapropriação para fins de reforma agrária. O que é crível que ocorra e que se espera é que o proprietário, nos termos do artigo 185, parágrafo único da Constituição, uma vez constatado o descumprimento das normas ambientais, seja compelido pelos órgãos ambientais competentes, o que, ressalta-se, não ocorreu na hipótese, a adotar as medidas necessárias ao cumprimento dos requisitos relativos à sua função social, ou até mesmo de natureza fiscal, creditícia, dentre outras. Por exemplo, mas não já iniciar procedimento administrativo expropriatório, como fez a autarquia federal. Então, aqui o juiz, eu acho que até de forma correta, ele ponderou as duas coisas, né? Então, ele entendeu que existe as normas jurídicas, elas têm determinadas ações para que o Estado cobre o cumprimento da legislação ambiental. Então, existe toda uma série de procedimentos administrativos que habilitam o Estado a exigir do proprietário o cumprimento das normas ambientais e aí, portanto, o cumprimento desse requisito, né, o requisito ambiental, a vertente ambiental da função social da propriedade rural. Então, o que ele está dizendo aqui, o juiz, é que, primeiro, o Estado ele tem que adotar essas medidas, tá? Não de cara já expropriar a propriedade desse infrator. Então, me parece que aqui é um argumento jurídico bem mais elaborado, que aí tenta, como se pode dizer, ele tenta contemplar, tá, essas duas posições, né? Então, que evidentemente que se não houver formas ele deixa entender que se não houver formas de exigir desse proprietário o cumprimento das normas ambientais, então o procedimento administrativo expropriatório seria a última forma, né, de que o Estado pode realizar. Bom, espero que tenha ficado claro um pouco essa questão da função social da propriedade rural. Eu preferi não só trazer para vocês assim uma definição, porque perceba, eu poderia ter feito isso num slide, né? A função social da propriedade rural é essa, decorem e tirem 10 na prova. Mas eu resolvi trazer aqui um pouco de uma questão jurídica, né? Argumentos a favor e argumentos contra, algumas sentenças aqui para a gente analisar, sempre dentro daquela nossa proposta de fazer vocês pensarem um pouco, né? A partir de casos práticos,
situações fáticas, né? Aquilo que a gente está estudando. E, sobretudo, mostrar para vocês que aquilo que a gente está estudando existe na prática, né? Existem discussões jurídicas acontecendo, tá? Então, espero que vocês tenham aproveitado isso, né? Porque para mim interessa muito mais que vocês tenham aproveitado percebe, o raciocínio jurídico, vocês, que essas questões que a gente coloca, uma ideia confrontando a outra, possa melhorar o raciocínio de vocês, possa melhorar a reflexão jurídica de vocês, né? Essa é principalmente a nossa intenção, porque na verdade vocês estão numa universidade, a universidade tem como papel principal estimular a reflexão, então, de forma que esse é o trabalho que eu gosto de fazer, tá? Não gosto que vocês fiquem decorando o que são princípios. Bem, o outro princípio que eu gostaria de trabalhar com vocês nessa videoaula, e aí a gente encerra a questão de princípios do direito ambiental, é o princípio do não retrocesso ambiental. Neste caso, eu propus para vocês uma leitura obrigatória, que é uma leitura que eu vou cobrar em prova, que é a leitura do Nogueira. Então, o Nogueira, ele trata, é um artigo que ele escreveu para um congresso, se eu não me engano, uma revista, ele trata desse princípio do não retrocesso ambiental, mas ele desenvolve uma série de raciocínios, de interpretação, que, como eu acabei de dizer, é aquilo que eu quero que vocês também desenvolvam. Então, em linhas gerais, o princípio do não retrocesso ambiental, ele proíbe, né, é um princípio que proíbe esse retrocesso. Na verdade, ele trata da possibilidade do texto constitucional de vedar o retrocesso das legislações ambientais. Então, o Nogueira, ele coloca aqui a definição, né? É um princípio oriundo da Constituição Federal e dos demais princípios de proteção ambiental. Eu já retorno a esse ponto. Impõe à administração pública a proibição de retrocesso das conquistas jurídico-ambientais. Segundo Nogueira, o princípio do não retrocesso ambiental é princípio geral do direito, implícito na Constituição, equivalente ao não retrocesso social. Então veja, ele diz que é um princípio oriundo da Constituição e dos demais princípios de proteção ambiental. O Nogueira diz que é um princípio geral do direito ambiental e é um princípio implícito. Ou seja, é um princípio que não está claro, não está declaradamente colocado na Constituição Federal, né? É um princípio implícito que decorre de interpretações e de interpretações de alguns instrumentos, de alguns outros princípios que estão na Constituição Federal. Então, o texto do Nogueira, ele aponta que esse princípio decorre do próprio Estado democrático, do próprio espírito do Estado democrático de direito. Decorre também do princípio da dignidade da pessoa humana, decorre também do princípio da máxima eficiência e efetividade das normas definidoras dos direitos fundamentais e também daquele princípio que a gente viu na aula passada, que é o princípio do meio ambiente ecologicamente equilibrado como requisito à sadia qualidade de vida. Então, o que ele diz? Ele diz que o princípio do não retrocesso ambiental, além de ser um princípio geral do direito, ele equivale ao princípio do não retrocesso social. Ou seja, esse princípio do não retrocesso social, ele destaca que os avanços nas áreas sociais e os avanços nas áreas sociais, o avanço dos direitos sociais, né, propriamente ditos, não podem retroagir. Então, essa ideia, né, se aplica às conquistas legislativas e às conquistas administrativas que estão relacionadas à garantia de um meio ambiente ecologicamente equilibrado.
Então, por não ser um princípio explícito na Constituição e por também não estar presente de forma explícita nas normas infraconstitucionais, isso é um princípio que decorre de uma análise sistemática, tá? Então, primeiro, a ideia, né, o Nogueira coloca isso de forma bem clara no texto, a ideia de que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é necessário para a dignidade da pessoa humana. Por isso, o meio ambiente é considerado um direito fundamental, apesar de não estar naquele rol do artigo 5º da Constituição, isso a gente colocou. Então, se o meio ambiente ecologicamente equilibrado é essencial para a dignidade da pessoa humana e é também um direito fundamental, significa que os avanços nessa área do direito, os avanços nesse sentido, né, para o meio ambiente ecologicamente equilibrado, garantem esse direito. Tá? Então, quanto mais a legislação ambiental avança no sentido de proteger o meio ambiente, mais ela avança no sentido de proporcionar dignidade à pessoa humana. De modo que a ação estatal ela fica vinculada a essas conquistas ambientais e, via de consequências, sociais. Né? Então, é essa interpretação que a gente tem que fazer para entender, né, o princípio do não retrocesso ambiental. Claro que esse princípio ele tem uma carga abstrata muito grande, tem uma imprecisão, mas veja, a gente tem que levar em conta também que o direito ambiental é um direito ainda em formação. Então, é, a ideia, né, que uma outra definição veda, uma vedação ao legislador de suprimir pura e simplesmente a concretização da norma, constitucional ou não, que trate do núcleo essencial de um direito fundamental. E ao fazê-lo, né, ou seja, a suprimir essa norma ou a concretização da norma, o legislador impede, dificulta ou inviabiliza a sua fruição, sem que sejam criados mecanismos equivalentes ou compensatórios. Né? Então, a ideia de que a violação ao princípio do não retrocesso ambiental ele não está vinculada só ao suprimento da legislação, mas também a, a criar dificuldades ou suprir a concretização da legislação, a concretização da norma, a implementação da norma. Então, são duas formas de se desrespeitar esse princípio. Tá? A primeira é suprimir as normas jurídicas, tá? Ou diminuir o grau de exigência ambiental por intermédio de novas normas jurídicas, ou então manter as normas jurídicas, mas dificultar, suprimir, né, a sua concretização, a sua implementação. O que tem que ficar claro é que esse princípio ele não é um princípio, vamos dizer assim, um princípio absoluto, não é um princípio que engessa, né? Ele não é um princípio que cria uma camisa de força para o legislador. Tá? É um princípio que somente impõe ao administrador e ao legislador também limites não discricionários à sua atuação. Então, por exemplo, alguns exemplos da violação desse princípio? Reduzir a área de parque, né, de parque com finalidade de proteção ambiental, o enfraquecimento de leis, por exemplo, é o que está acontecendo em discussão no Congresso Nacional com a questão do licenciamento ambiental. Então se propõe, tem vários projetos de lei se propondo claramente enfraquecer as normas de licenciamento ambiental. Então violaria claramente o princípio do não retrocesso ambiental. Tá, dentre outros exemplos. Então, para a gente apresentar um caso prático, entender a utilização desse princípio, na verdade é um caso prático que mostra aquilo que eu acabei de falar, que é um princípio não absoluto. Esse caso aqui, lá em Santa Catarina,
houve uma norma jurídica. Na verdade é o seguinte, existe uma área de proteção ambiental, que é essa área aqui em amarelo e também em vermelho, que engloba alguns municípios do estado de Santa Catarina, que se chama Parque Ambiental da Serra do Tabuleiro. Esse parque aqui é um parque importante porque ele protege alguns mananciais, algumas formações florestais, hum, essa proteção acaba garantindo uma série de benefícios ambientais, dentre os quais o fornecimento de água para algumas regiões, inclusive para regiões metropolitanas aqui ao redor de Florianópolis. Então o que aconteceu? Uma lei estadual acabou recategorizando algumas áreas do parque. Porque veja, esse parque ele foi criado, eu não lembro quando ele foi criado, mas quando ele foi criado no passado, ele propunha ser um parque com uma restrição ambiental muito grande, justamente para preservar essas áreas. Dentre as restrições, não pode, né, haver qualquer atividade econômica nesse parque, com exceção, por exemplo, do turismo. Né? Mas não pode haver, por exemplo, moradia. Não? As pessoas não podem morar nesse parque. Só que o que aconteceu na prática? Quando houve a norma jurídica criando este parque, algumas pessoas já moravam aqui, já havia algumas comunidades. E o poder público não conseguiu retirar todas essas comunidades. Então, de forma que essa situação foi se perpetuando no tempo. Então, o parque foi existindo, ele foi cumprindo a sua função de preservar toda essa área, e me parece aqui que a situação de preservação é adequada, não sei, não vou confirmar essa informação, tá? Mas me parece, pelo pouco que eu chequei. E aí o parque, essa situação foi se prorrogando no tempo e convivendo com algumas pessoas que moravam, né? Algumas comunidades que moravam aí no interior do parque. Então veio uma lei estadual que recategorizou algumas áreas do parque, ou seja, essas áreas que estão em vermelho. Então, continua sendo parque, continua sendo uma área de proteção, mas essas áreas em vermelho, essa nova norma jurídica, que foi em 2009, determinou que eram áreas no parque que poderiam ter algumas atividades econômicas que seriam desenvolvidas nos moldes de desenvolvimento sustentável, para poder, né, legalizar essas comunidades que já viviam no interior do parque. Então, o Ministério Público de Santa Catarina ingressou com essa ação direta de inconstitucionalidade, mostrando, argumentando que essa nova norma jurídica essa nova lei, né, de 2009 acabou afrontando a Constituição do Estado de Santa Catarina. E um dos fundamentos foi o princípio da proibição do retrocesso ambiental ou do retrocesso ecológico. E o Ministério Público ele dá a sua definição a esse princípio. Então, esse princípio significa que, afora as mudanças de fatos significativos, não pode admitir um recuo tal dos níveis de proteção que os leve a serem inferiores aos anteriormente consagrados. Isso limita as possibilidades de revisão ou de revogação. Então, essa definição do princípio da proibição do retrocesso ecológico, ela está perfeita, ela está bem correta, porque ela mostra que o princípio proíbe, né, recuo nos níveis de proteção, né, que leve a serem inferiores aos anteriormente consagrados, mas mostra que o princípio não é absoluto, né, porque o Ministério Público coloca afora as mudanças de fatos significativos. Então, essa daqui é o argumento do Ministério Público. E aí, a decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina foi de rejeitar a,
o pedido do Ministério Público, né? E o Poder Judiciário, no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, entendeu que essa lei que recategorizou algumas áreas do parque não é inconstitucional, não afronta a Constituição do Estado de Santa Catarina. Então, o trecho da sentença do acordo diz o seguinte: inexistindo na lei afronta direta à Constituição do Estado, não configurando o aludido retrocesso com a reclassificação do Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, uma vez que a preservação do meio ambiente ainda está em pauta na legislação catarinense, tampouco evidenciando o aumento da degradação ambiental pela comunidade que habita o Parque da Serra do Tabuleiro há décadas. Não há como reconhecer a inconstitucionalidade. Então o tribunal entendeu que essa comunidade já estava lá há muito tempo. Mas não é porque a comunidade estava lá há muito tempo que a lei não é inconstitucional. O motivo é que essa comunidade habitava o parque e não havia qualquer tipo de estudo, qualquer tipo de prova que a comunidade estava causando degradação ambiental. Então, o que a lei fez foi, como eu disse para vocês, tentar regularizar a situação, porque a rigor, essas comunidades não poderiam existir no parque. Então, a qualquer momento, elas poderiam ser retiradas, porque a lei do que vigorava no parque era de uma exigência muito grande de preservação. Mas é aquela história, como eu já falei para vocês, muitas vezes a dificuldade, né, de implementação das normas ambientais pelo Estado acaba gerando algumas contradições. Então, será que é uma das contradições? Havia um parque cuja norma jurídica era de extremo rigor, não pode ter atividade econômica, mas durante anos o parque foi convivendo com essa comunidade lá dentro. E essa comunidade, pela lei, deveria ter sido retirada, removida. Só que o Tribunal de Justiça entendeu que a comunidade habita o parque já há muitos anos, eles têm uma forma de convivência harmônica com o meio ambiente, então não há que se falar em aumento da degradação ambiental, portanto, na prática, a lei não estaria diminuindo o grau de proteção ambiental deste parque, apenas readequando uma situação fática, uma situação real, né, uma situação fática, apenas, como eu posso dizer, readequando, né? Ou seja, tornando uma situação que estava irregular, readequando legalmente, né, juridicamente, a realidade. Então, meus caros, eu espero que vocês tenham entendido esse exemplo, espero que vocês tenham entendido essa questão do princípio do não retrocesso ambiental, a questão principalmente, não só o conceito, né? Então eu volto a dizer, eu poderia colocar esse princípio num só slide e pedir para vocês decorarem o conceito. Mas o principal, além de entender o conceito, é mostrar, é verificar como as coisas no direito, e principalmente no direito ambiental, na qual estamos estudando, elas têm a sua questão de interpretação, né? Então aqui uma coisa que aparentemente pela petição inicial afrontava o princípio do não retrocesso ambiental, mas o acórdão ele acaba dando uma interpretação que no nosso entender ela é razoável. Então eu acho que esse jogo, né, de conceito e interpretação e caso prático, que é é aquilo que eu quero que vocês possam aprender, né, e deixar registrado na memória de vocês. Então eu fico à disposição para qualquer tipo de esclarecimento nos nossos canais de comunicação e espero que vocês tenham aproveitado e não esqueçam, por favor, de enviar o resumo até o prazo estabelecido desse texto do Nogueira. Muito obrigado.